Como comentar obras de arte? Descrevendo os elementos formais. Comente o uso das linhas. Os traços são uns dos elementos mais básicos de uma obra de arte e um ótimo ponto de partida para a sua análise. Comece falando sobre coisas como: que tipo de técnica o artista usou? São riscos ou linhas mais suaves? O artista mistura linhas grossas e finas ou elas têm todas a mesma espessura? O tracejado lembra o trabalho de algum outro artista? Escreve o que acha do uso do tom na análise artística. A palavra tom se refere ao uso que o artista faz de cores claras e escuras e das sombras. Ao observar a obra que você está estudando, tente reparar nas áreas mais chamativas e mais obscuras e nos espaços intermediários. Em sua maior parte, a obra é mais clara, mais escura ou um pouquinho dos dois. Existe alguma parte mais iluminada ou obscurecida que sirva como ponto focal? A obra é marca por mudanças gradativas de tonalidade ou passa bruscamente do claro para o escuro? Descreve as formas usadas. Veja se a obra faz muito uso de alguma forma específica, como um triângulo ou um quadrado. Em seguida, explique se elas são formas geométricas puras ou apenas sugestões, como uma casa que sugere um formato quadrangular. Caso a obra contenha formas orgânicas mais livres, descreva-as da melhor forma que puder. Pergunte-se coisas como: as formas são arredondadas ou angulosas? Elas são sólidas ou quebradas? Elas são chapadas ou têm profundidade? Liste as cores usadas. Examine bem as cores usadas na obra e tente categorizá-las. Por exemplo, o artista usa muitas cores primárias: vermelho, amarelo, azul. Ou também explora um pouco das secundárias, misturando vermelho e verde ou azul e laranja. Tente responder às seguintes perguntas. A peça é monocromática, ou seja, usa apenas diversos tons de uma mesma cor. O artista usa mais cores quentes: amarelo, laranja, vermelho, ou frias: azul, verde, roxo. O artista usa muitos tons terrosos? Descreva as texturas. As obras de arte têm texturas materiais, como a lisura de uma escultura de pedra polida ou a aspereza de uma pintura a óleo. Mas também podem representar outras sensações, como no caso de um quadro que retrata a maciez de um tecido. Seja qual for o caso, descreva todas as texturas envolvidas. Elas são mais suaves, ásperas ou ambas. Elas remetem a objetos da natureza ou criados pelo homem. Elas estão relacionadas ao tema da obra? Procure um padrão na obra de arte. Ou seja, procure repetições de cores, formas, linhas, texturas e outros elementos. Pode ser que o padrão seja bem evidente, como uma estampa floral ou xadrez. Mas é possível que ele seja mais sutil, como uma alternação entre áreas avermelhadas e azuladas. Descreva a composição geral. Como os elementos da obra estão distribuídos? O desenho parece mais ou menos chapado. Por exemplo, você consegue distinguir um primeiro plano, um meio e um pano de fundo? Os objetos estão mais próximos ou mais afastados? A imagem é bem balanceada ou os elementos mais importantes ficam todos de um mesmo lado? Escreva as suas ideias. Quer esteja comentando um trabalho próprio ou uma peça de outro artista. É muito importante escrever um parágrafo ou dois sobre os elementos formais. Depois de pensar bem sobre as linhas,
as formas, os padrões e outros tópicos relacionados à obra. Escreva um texto discutindo como eles são usados pelo artista, analisando o seu processo criativo. Resuma o seu trabalho. Você não pode comentar uma obra de arte própria sem uma reflexão sobre a criação. Comece descrevendo brevemente a peça, incluindo o meio utilizado, o tema e o estilo escolhido. Você pode escrever, por exemplo, a minha obra, Constelação N3, é uma pintura a óleo sobre maçonita com pregos. Ela representa um anjo em um céu noturno e foi feita a partir de uma técnica de impasto mais espessa, com uma paleta de cores frias. Ponto. Explique o seu processo criativo. Na hora de comentar uma obra de arte, o processo criativo é tão importante quanto a obra em si. Separe algumas linhas para descrever passo a passo como você criou o seu trabalho. Você pode simplesmente descrever a montagem da peça. Comecei passando uma camada de gesso preto em uma tela de maçonita e colocando os pregos com um espaçamento aleatório para criar a textura. Em seguida, delimite a forma básica do personagem usando uma tinta diluída bem clarinha. Por fim, desenvolvi a aparência do personagem usando várias camadas sucessivas de tinta grossa. Ponto. Mencione as suas influências. É possível que você tenha sido inspirado por outros artistas e obras no seu processo criativo, ou que você tenha se baseado em algum elemento cultural, como um filme, uma performance ou um acontecimento histórico. Lembre-se de explicar como você incorporou esses temas ao seu trabalho. Explique, também, se a peça é relacionada a alguma outra obra sua. Pode ser que você esteja trabalhando em uma série de pinturas do céu noturno. Por exemplo, explique o que aprendeu ao longo da criação da obra. Comentar obras é um exercício comum em cursos de belas artes. Mesmo que esteja escrevendo só para você, tente pensar um pouco no que você aprendeu com a análise para desenvolver a sua consciência artística. Pode ser que você tenha aprendido que a velocidade de secagem da tinta varia de acordo com a grossura. Por exemplo, avalie a sua obra de arte. Criticar de forma sincera e precisa o seu próprio trabalho é tão importante quanto avaliar as criações alheias. Ao analisar uma peça sua, procure fazer algumas perguntinhas básicas. Quais foram os meus pontos fortes nessa obra? Tente listar alguns aspectos específicos. No que eu melhoraria a obra se eu recomeçasse do zero? Novamente, tente listar pontos específicos. Escreva. Após pensar bem em como criou a obra, nas suas influências e no que aprendeu, escreva alguns parágrafos sobre essas reflexões. Você pode, por exemplo, dedicar algumas linhas ao seu processo criativo e às suas influências e outras à crítica e à discussão a respeito do que você aprendeu ou do que mudaria na peça se tivesse a chance de refazê-la. Pare aqui se estiver comentando o seu próprio trabalho. Releia a análise cuidadosamente para corrigir erros gramaticais e de digitação e deixar o texto mais claro e fluido. Comentando o trabalho de outro artista. Apresente algumas informações contextuais. Ao comentar a obra de outro artista, tente levar em consideração o contexto. Qual é o título da peça? Quem a criou? O que você sabe sobre a vida do artista ou a história da obra? Descreva a peça.
Com base no seu conhecimento de arte, fale um pouco sobre a obra em si. Descreva o meio usado e a composição, bem como elementos como linhas, cores, texturas e formas. Nas suas próprias palavras, discorra sobre o significado da obra. Qual é o tema da peça em questão? Ela retrata uma pessoa ou um objeto? Ela conta uma história ou é mais abstrata? Tente pensar no que o artista tentou dizer com a obra e faça um resumo da mensagem. Você também pode comentar a relação da peça com elementos culturais ou históricos ou outras obras de arte. Critique a obra. Explique quais pontos da obra você considera os mais fortes. Em seguida, fale sobre o que teria feito de diferente se você a tivesse criado. Você também pode apresentar perguntas que faria ao artista. Se tivesse a oportunidade, escreva as suas ideias, caso esteja comentando a obra de um outro artista. Em vez de falar sobre o processo criativo, dedique alguns parágrafos a uma análise da peça que você está estudando. Comece, por exemplo, com um parágrafo sobre a vida do artista e a história da obra. Em seguida, tente interpretar o sentido da obra, avaliar os pontos fortes e explicar o que você teria feito de diferente. Depois que terminar de escrever a análise, releia-a para corrigir erros gramaticais e de ortografia. Dê uma arrumada no estilo do texto, também, para deixá-lo mais claro e interessante.